Fala pessoal, vamos gravar mais um Position, né? Análise aí de gráfico semanal para vocês. Nesta semana um pouco conturbada para o nosso mercado, né? Questões de taxações, IOF, né? Entre outros assuntos, a gente teve uma semana bem pesada para o nosso mercado, fechando aí o Ibovespa nesta semana em queda de 2,06%. Na semana passada a gente teve um fechamento em golfo de baixa, né? E nesta semana o acionamento daquele candle de engolfo de baixa, né? E a continuação do movimento. Que isto sinaliza? Né? Que o nosso mercado graficamente quer fazer uma correção um pouco mais forte. A gente tem o nosso Ibovespa chegando em patamar de topo anterior, né? Topos de suporte nesta região aí dos 133 mil pontos, são regiões de suporte de topos anteriores, tem a média móvel de 21 períodos aí, mas a gente pode vir buscar esta linha de tendência de alta aqui de curtíssimo prazo. Então tem espaço ainda para o Ibovespa vir mais abaixo. Ainda mais com todo este cenário, mas graficamente o que acontece? A gente teve um rompimento falso e o acionamento da queda, onde a gente perdeu o fundo anterior e agora, para mostrar que o nosso Ibovespa quer fazer uma correção maior, a gente poderia ver aí um pivô de baixa e ficaria um pouco mais clara esta mudança de comportamento de curto prazo. Quando a gente vem no diário, a gente tinha uma lateralização aqui em torno dos 135.500 e 140.150 pontos. Teve um rompimento sem volume, e aí a gente teve o rompimento falso, né? A nega desse rompimento e a aceleração da queda e a perda, né? Da região, né, onde perdeu nesta região aqui dos 135 mil pontos, né, e aí a gente teve a aceleração da movimentação de baixo do nosso Ibovespa. Então, um cenário mais negativo para o nosso Ibovespa no curto prazo. O dólar a gente teve ele chegando em uma região de suporte, fazendo 1, 2, 3 de fundo, uma barra forte, e nesta semana a gente tem uma barra de contração, um inside bar, né? Uma barra dentro de outra contida, com volume perto da média, né? E na superação dessa máxima, poderíamos ter uma correção um pouco mais forte, podendo vir buscar a média móvel de 21, mas a gente tem uma região de suporte, de resistência muito forte, que é aqui a casa dos 5.700. Essa região é muito forte, uma região de resistência muito forte, já testada em 2023, 2024, bem marcada, e também aqui mais para trás em 2022. Esse ponto já foi testado anteriormente. Então, é um ponto forte. A tomada de posição aí na compra pode ser um pouco mais entroncada, né, para continuar essa movimentação de valorização do dólar, mas tá dando indícios de querer fazer essa movimentação aí de correção de curto prazo mais forte. Quando a gente entra no diário, fica um pouco mais clara esta movimentação, porque a gente tem o impulso, a lateralização, né? E se nós tivermos o rompimento aqui dos 5.651, a gente pode entender este movimento como um pivô de alta, onde, em vez de ter a sua correção no preço, teve no tempo, onde a gente tem 7 candles andando de lado, fazendo aquele respiro do mercado, e aí quando a gente tiver o rompimento do topo anterior, tende a continuar essa movimentação, e aí no gráfico diário a gente já pode considerar como uma reversão de movimento, e se a gente analisar, podemos analisar como um ombro, cabeça a ombro invertido, e aí a gente vai ter a ruptura, né, da linha de pescoço, e aí a gente poderia projetar o alvo a partir do candle que rompeu, e o alvo ficaria ali em torno dos 5.800,
tá? Depender ali da mínima desse candle que romper a linha de pescoço. Então o dólar está dando indícios aí de uma aceleração, mas tem bastante patamares de resistência, como 5.720, 5.865, são patamares que pode ter dificuldade aí o preço para chegar, tá? Nesta semana a gente teve ali, né, os ativos que mais, os índices, né, que mais se desvalorizaram esta semana. Foi o índice financeiro, onde teve uma queda aí de 2,49, é uma queda bem forte frente à semana passada, e aqui a gente já tem um topo duplo, né, e acionado, onde a gente perdeu a mínima, perde aqui essa linha de tendência de alta. No curto prazo, no gráfico diário, a gente já tem o zigue-zague de baixa, né, onde a gente tem esses topos mais baixos. Então a gente já tem o pivô de baixa acionado com uma barra de rompimento com volume acima da média. Então um rompimento bem interessante, onde tende a continuar essa movimentação de baixa caso rompa essa mínima. Então a gente pode ter aí o índice financeiro vindo até por volta dos 14.300, que é uma região de topo anterior, né, que já foi testada anteriormente, e se perder essa região e voltar para dentro aqui a casa dos 13.700, tá? O índice de materiais básicos também teve uma queda de 2,13%, mas aqui o índice de materiais básicos já vinha, né, numa consolidação em fundo, né, onde a gente tem uma lateralização. E desde ali do dia 7/4 ele vem se lateralizando, né? E depois a gente teve o Ibovespa com queda de 2,06 essa semana. E o que teve uma menor desvalorização foi o índice elétrico, que teve uma desvalorização na semana de 0,26, né? E fica até um candle interessante, onde ele perde a mínima daquela barra que fez um engolfo, né? Tenta perder essa mínima e nega este rompimento, onde os preços fecharam acima, né, da mínima da semana passada. Então, se superar essa máxima, a gente pode ver aí uma retomada aí do setor elétrico no movimento de alta. Bom, e com todo esse cenário, teve alguns destaques? Teve, né? A gente tem BABA 34, no gráfico semanal chama a atenção, aonde a gente tem 1, 2, 3 de compra com uma barra de ignição com o volume acima da média. Então na superação da máxima, com o stop aqui embaixo. Tem que cuidar que o stop fica amplo, né, pessoal? Então às vezes vale a pena esperar uma correção para depois tomar a posição, e poderia esperar ali no gráfico diário uma correção, né, mas pode não acontecer. Então talvez tomar uma posição menor na superação da máxima, e caso faça uma correção a gente esteja disposto a ampliar a nossa tomada de posição, mas tendo em vista, né, que o nosso stop é ali em 20,21 ou 20,19, nesta região aí de preço. Outro ativo que me chamou a atenção, CIRI 3. CIRI 3 no gráfico semanal faz 1, 2, 3 de compra. Se superar essa máxima, acelera a movimentação. Olha o volume financeiro, um volume acima da média na semana passada e nesta semana, mostrando que os compradores querem, né, empurrar esses preços para cima. E se romper essa região, é uma região bem importante aí de topo desde lá de 2020. Então bem interessante aí este movimento em CIRI nesta semana. Gold 11 também chama a atenção. No gráfico semanal, o Gold 11, uma linda tendência de alta. A gente está tendo aí uma lateralização em topo. Fez aqui, né, 1, 2, 3 de compra, botou barra forte e faz um inside bar. Então, poderia ser a tomada de posição na superação da máxima, com stop bem curtinho, fazer uma parcial de 1 para 1, né, antes do rompimento desse topo,
Quando chegar nesse topo, já ter a parcial feita, stop no zero, e se romper, a gente está dentro com parcial feita. Então, Gold 11 é bem interessante. No gráfico diário já teve aqui o primeiro zigue-zague, né, de alta. Estaria aqui fazendo o segundo para dar continuação a essa movimentação. Tá? Então, Gold 11 chama bastante atenção. É um ativo que está em destaque. Viva 3 também chamou atenção. É um ativo que faz o zigue-zague de alta, tenta romper a máxima, faz uma correção e faz aqui um término de correção, que é o que dá indícios de término de correção. Então, se romper a máxima dessa semana, pode ser compra com stop abaixo da mínima. Olha o volume acima da média. Então, um volume aí mostrando que os compradores querem botar esses preços para cima. Então, parcial de 1 para 1 e alvo e stop ali embaixo de 24,43. No gráfico diário chama muita atenção porque está na média móvel de 50 períodos. Então, bem interessante. Região de suporte do gráfico diário. A gente tem esta região aqui, ó, de suporte. Então, região de suporte, média móvel de 50. Então, um trap na média móvel de 50. Bem interessante a tomada de posição neste ativo, tá? Então, Viva chama muita atenção para a tomada de posição. E depois, VEG é um ativo que chama muito a atenção para a tomada de posição. VEG que tem uma forte tendência de alta, mas desde o começo do ano vem, né, perdendo o valor de mercado, vem se desvalorizando, chegando muito perto da sua média móvel de 200, e também, né, patamares de suporte ali na casa dos R$39, e faz essa semana quase um engolfo, né, faz um Twin Towers de alta, com volume acima da média, chamando muito a atenção. Então, na superação da máxima desta semana, poderia ser compra com stop abaixo da mínima da semana passada. Então, uma compra seria ali em torno dos 42,89, e stop ali em 39,18, né? Chamaria bastante atenção e seria bem interessante essa tomada de posição em VEG, tá? Fazer parcial de 1 para 1 e botar um alvo aí na máxima, né, no topo anterior, ou ficar posicionado e tentar levar ele por ATR, né, stop ATR seria bem interessante. Então, VEG é um ativo que realmente eu acho que chegou num patamar atrativo para tomada de posição, mas claro, se perder os 19 se perder os 39 e 18, tem que estopar essa posição e esperar por novas oportunidades. Certo, pessoal? Então, fico com vocês por aqui. Desejo excelente final de semana. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal aí e ativar as notificações. Forte abraço, excelente final de semana e até um próximo vídeo.